O Centro Histórico de São Luís, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, é um dos mais belos do Brasil, com casarões coloniais, azulejos portugueses e ruas estreitas que carregam séculos de história. Sua riqueza cultural e arquitetônica atrai turistas e pesquisadores, reforçando sua importância. O Centro Histórico abriga manifestações culturais como o Bumba Meu Boi, o Tambor de Crioula e o Carnaval de Rua, que atraem turistas de todo o mundo. Nele, podemos encontrar vários pontos turísticos muito visitados todos os anos, como o Palácio dos Leões, a Igreja da Sé, o Teatro Arthur Azevedo, entre várias outras atrações. O Centro Histórico também é um ótimo lugar para experimentar culinária maranhense, como o arroz de cuchá, o peixe frito e os doces típicos. Além disso, lojas de artesanato oferecem peças únicas, como rendas, cerâmicas e objetos feitos com materiais locais. Nos últimos anos, o Centro Histórico passou por processos de revitalização para preservar seu patrimônio e atrair mais visitantes. Projetos de restauração e incentivos culturais têm ajudado a manter viva a tradição da região. Podemos citar o projeto Nosso Centro, lançado em 2019. Este projeto tem como objetivo restaurar e revitalizar dezenas de casarões coloniais no Centro Histórico. Muitos desses imóveis, antes abandonados, estão sendo transformados em espaços culturais, hotéis, restaurantes e lojas de artesanato. Algumas obras de calçamento e substituição dos paralelepípedos nas ruas, juntamente na substituição da iluminação e obras da drenagem do ano de 2024, além de reformas em alguns locais como o Teatro Arthur Azevedo, ainda foram feitas também projetos de acessibilidade e mobilidade urbana, trazendo rampas, elevadores e sinalização. E casando com o tema ambiental, algumas práticas de gestão de resíduos e energias renováveis foram implementadas. Entretanto, mesmo com isso tudo, os prédios que datam entre o século XVIII e XIX são fortemente ameaçados pela ação do tempo e pela ausência de obras dos órgãos públicos, a que compete a responsabilidade de manter o ambiente preservado. O trabalho mínimo está sendo feito, porém, ao pesquisar essas obras com intuitos sustentáveis, não suprem as demandas exigidas de obras nas construções. No papel, aparecem soluções de tantas formas, mas na realidade, a gente encontra dezenas de reportagens de décadas atrás. O comparando com as atuais, notamos poucas diferenças. As reportagens mais atuais ainda contam as mesmas dificuldades de sempre, como no vídeo a seguir, que é exposto essa real situação que se encontra no Centro Histórico. Este vídeo é uma reportagem de março de 2024, exibida no Jornal Nacional, jornal de relevância em todo o país, onde traz as notícias mais importantes do Brasil. O abandono de parte do Centro Histórico de São Luís está colocando em risco um patrimônio cultural da humanidade. Este é um casarão histórico, mas está em ruínas e coberto pelo mato. Nesses outros, restaram poucos azulejos, pintados à mão e trazidos de navio pelos portugueses, que também trouxeram as pedras de cantaria, muitas das peças levadas pelo descaso. Muito arriscado. Arriscado a pessoa ir passando com uma pessoa na rua, a parede desabar e adoecer a pessoa. O Centro Histórico de São Luís tem mais de 5.000 casarões construídos nos séculos XVIII e XIX, na época da colonização. Quase 400 ameaçam desabar. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil monitoram os riscos, especialmente agora, no período de chuvas. Ano passado, 7 desmoronaram nessa mesma época.
Dona Maria mora ao lado de um desses casarões. Eu tenho medo quando chove, que ele é grande e está todo rachado. Dele cair por cima dessa casa aí, ela vir por cima da minha. Um perigo para a população. E por isso o papel do Corpo de Bombeiros é realizar esse monitoramento, essa atualização e enviar para os órgãos públicos para que também sejam tomadas as devidas providências. Todo esse conjunto arquitetônico foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade há 26 anos. Agora, com casarões escorados e outros apenas com a fachada de pé, esse título corre risco. Alguns desses imóveis são propriedades particulares. Os donos são os responsáveis pela conservação, que tem alto custo. A responsabilidade é de todos pela preservação desse centro histórico e, claro, a preservação desse título. Afinal de contas, nós estamos num grupo extremamente seleto no mundo, porque no mundo inteiro só existem apenas 1.130 patrimônios mundiais e São Luís é um deles. O poder público tem multado os donos de imóveis que não fazem a restauração necessária. É muito triste porque a gente quer falar nossas belezas e as pessoas chegam, tá vendo tudo estourado, se acabando, fica à mercê, né, a situação do nosso centro, né? Nos últimos anos, a Procuradoria da República entrou com várias ações para cobrar a manutenção dos imóveis, por enquanto sem efeito prático. As ações judiciais, elas são muito variadas, porque elas tramitam, em alguns casos, desde a década de 2000. E elas representam, na verdade, diferentes situações e diferentes estágios, digamos assim, do processo judicial. Bernadette veio no ano passado a São Luís, voltou esse ano e percebeu que os casarões do centro histórico estão envelhecendo mal. Eu gostei muito de São Luís, adoro as fachadas dos azulejos portugueses, né? Mas o que eu achei da outra vez agora está pior. Não consertaram, não preservaram nada. O título Centro Histórico de São Luís, entre a beleza e os desafios de preservação, sugere um contraste entre o encanto arquitetônico e cultural da região e as dificuldades enfrentadas para sua conservação. Por outro lado, o título destaca os desafios da preservação, como a deteriorização dos prédios, falta de investimento, abandono de imóveis e dificuldades em conciliar conservação com crescimento urbano e necessidades sociais. A revitalização desse espaço envolve esforços do poder público, da iniciativa privada e da comunidade para manter viva essa herança histórica sem comprometer sua autenticidade. Segundo o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então a gente observa um descumprimento do artigo, que deveria ser uma garantia de melhorias nas condições ambientais presentes. E não são poucas as ideias para a transformação sustentável. A própria educação ambiental é uma importante ferramenta para a preservação do local. Com algum prédio dedicado à valorização do próprio complexo, com estudos e análises das infraestruturas de um ponto de vista crítico, ou pelo menos a apresentar projetos futuros, essa educação poderia promover os benefícios de ações sustentáveis na região, além de gerar propostas de intervenção aos grandes nomes que coordenam o espaço. Este trabalho foi realizado no intuito de trazer uma denúncia às péssimas condições que esse patrimônio cultural recebe e sobre as ameaças principalmente nos períodos chuvosos de desabamento e de perda de material histórico. Uma visita hoje pode ser muito maravilhosa e trazer até uma certa ilusão de que é apenas um lugar turístico e de realização de grandes eventos, além de atrativos como museus. Mas tudo isso passa uma cortina sobre os reais problemas, principalmente estruturais. Logo na entrada do Reviver, já é facilmente visualizado um prédio abandonado, já com algumas falhas na sua estrutura e com uma vegetação tomando de conta.
Só pelo tamanho já se tem um grande risco, pois há um ciclo diário de pessoas que andam por aquele trajeto. Isso é uma amostra de que, por mais facilmente perceptível que seja o problema, as pessoas se cegam por outras visões que os próprios órgãos, tanto estatais quanto municipais, implementam, como eventos de São João e o Natal, que sempre enfeitam a região e atraem milhares de turistas todos os anos.